Olá pessoal, aqui é o Lug do canal Estado Zero, onde falamos sobre libertarianismo e uma série de outras questões relacionadas à liberdade. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a liberdade individual e a propriedade privada. São questões fundamentais no libertarianismo. Então, em termos de propriedade privada, muitas pessoas acreditam que são realmente donas dos seus imóveis e acontece que existem chamados impostos e se as pessoas não pagam esses impostos, elas acabam por ter problemas com o governo. Então, por exemplo, você compra um imóvel, tem que pagar um imposto chamado ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários. Se você compra um carro, você tem que pagar um imposto, chama-se o IPVA todos os anos. Então, se você já comprou o carro, já pagou pelo carro, ao comprar o carro, você já pagou impostos sobre o carro. E você ainda vai ter que pagar todo ano mais imposto, que é o IPVA. E para onde que vai esse imposto? Boa pergunta, né? A gente não sabe. Então é isso. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos a falar. Valeu! A liberdade individual é um dos princípios mais importantes que podemos defender. Para que uma sociedade seja verdadeiramente livre, ela precisa garantir que as pessoas tenham controle sobre suas vidas, suas escolhas e, principalmente, suas propriedades. É nesse ponto que entra o libertarianismo, uma filosofia política que valoriza a liberdade acima de tudo e defende que o poder do Estado deve ser severamente limitado. Hoje, vamos falar sobre dois pilares centrais dessa filosofia: a propriedade privada e o livre mercado. São esses conceitos que formam a base de uma sociedade próspera e, acima de tudo, livre. E vamos entender como isso funciona na prática. Propriedade privada é, basicamente, o direito que cada pessoa tem de possuir bens, seja um terreno, uma casa, ou até mesmo o dinheiro que ganha. É a ideia de que você tem controle sobre o que é seu e que ninguém pode tomar isso de você sem o seu consentimento. Esse conceito parece simples, mas ele é fundamental para garantir a liberdade. Se você não tiver o direito de possuir e controlar o que é seu, então você não é verdadeiramente livre. Imagine um mundo onde tudo pertence ao Estado ou a outras pessoas. Como você poderia planejar sua vida, fazer escolhas ou até mesmo ter segurança sobre o seu futuro? A propriedade privada garante que cada indivíduo possa fazer escolhas com base em seus próprios interesses, sem depender da aprovação de terceiros. Isso inclui o direito de comprar, vender, alugar, doar ou até mesmo destruir o que é seu. E o mais importante, a propriedade privada é um direito que deve ser respeitado por todos, incluindo o governo. Agora que entendemos o que é a propriedade privada, vamos falar sobre o segundo pilar, o livre mercado. O livre mercado é um sistema em que as pessoas podem trocar bens e serviços de forma voluntária e sem interferência do Estado. No livre mercado, todas as trocas são feitas de maneira mutuamente benéficas. Ou seja, quando você compra algo, você o faz porque acredita que aquele produto vale mais do que o dinheiro que está pagando. Da mesma forma, o vendedor aceita o seu dinheiro porque acredita que ele vale mais do que o produto que está vendendo. Ambos ganham na transação. Esse sistema é incrivelmente eficiente porque ele responde diretamente às necessidades e desejos das pessoas. Quanto mais pessoas quiserem um determinado produto, mais caro ele ficará, incentivando outras pessoas a produzi-lo para atender essa demanda. Da mesma forma, se ninguém quiser algo, o preço vai cair, fazendo com que os produtores busquem alternativas mais desejadas pelo mercado. No livre mercado, não existe uma autoridade central dizendo o que deve ser produzido, quanto deve custar ou quem pode comprar. As decisões são tomadas de forma descentralizada, por milhões de pessoas que estão simplesmente buscando melhorar suas próprias vidas. Exemplos de mercados livres que funcionam. Vamos agora a alguns exemplos práticos de mercados livres que funcionam muito bem. Um exemplo clássico é a economia digital.
Pense em como a internet revolucionou a forma como compramos produtos e contratamos serviços. Plataformas como o Mercado Livre, Amazon, eBay e até o Uber e o Airbnb são exemplos de como o livre mercado pode prosperar quando é dado às pessoas o poder de trocar livremente. Essas plataformas conectam diretamente quem oferece e quem demanda um serviço ou produto, sem a necessidade de intermediários que possam tornar o processo mais lento ou mais caro. E o mais interessante é que essas trocas acontecem entre pessoas de diferentes partes do mundo, mostrando como o livre mercado transcende fronteiras e regulações locais. Outro exemplo claro é o das criptomoedas, como o Bitcoin. As criptomoedas são moedas descentralizadas que permitem transações entre pessoas sem a necessidade de um banco ou governo para mediar. Elas oferecem uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, que muitas vezes está sujeito a regulamentações pesadas, taxas elevadas e burocracia. O Bitcoin, por exemplo, permite que uma pessoa envie dinheiro para outra, independentemente de onde elas estão, sem precisar pagar taxas exorbitantes ou esperar dias pela aprovação de um banco. Setores regulados e seus problemas. Agora, vamos fazer um contraste com setores que são altamente regulados pelo governo, como o setor financeiro tradicional e o setor de seguros. Esses são exemplos de mercados onde as regras impostas pelo Estado muitas vezes dificultam a competição, aumentam os custos e limitam a inovação. No setor financeiro, por exemplo, os bancos são obrigados a seguir uma infinidade de regulações que muitas vezes não têm como objetivo proteger o consumidor, mas sim manter o controle do governo sobre o sistema financeiro. Isso acaba criando barreiras para que novos competidores entrem no mercado, o que limita as opções para os consumidores e mantém os preços altos. Além disso, o excesso de regulamentação faz com que os processos bancários sejam lentos e burocráticos. O setor de seguros é outro exemplo. Em muitos países, as companhias de seguros são obrigadas a seguir tantas regras que elas acabam oferecendo produtos caros e inflexíveis. Além disso, como o setor é tão regulamentado, muitas empresas pequenas não conseguem competir com as grandes, o que limita ainda mais as opções dos consumidores. Essa diferença entre mercados regulados e mercados livres mostra como a interferência do Estado pode ser prejudicial, enquanto no livre mercado a competição natural garante melhores produtos e preços. Em mercados regulados, o resultado costuma ser menos inovação, menos concorrência e mais custos para o consumidor final. Mas por que, afinal, a propriedade privada e o livre mercado são tão importantes para a liberdade? A resposta está no controle. Quando você tem o direito de possuir e trocar o que é seu, você tem o controle sobre sua vida. E quando o governo interfere menos nessas trocas, ele te dá mais autonomia para tomar decisões que afetam diretamente seu bem-estar. O livre mercado também promove a diversidade. Em um sistema onde as pessoas podem competir livremente, a inovação é incentivada. Cada empresário busca criar o melhor produto ou serviço possível para atrair consumidores, e isso resulta em uma enorme variedade de opções para todos nós. Por outro lado, quando o Estado tem controle sobre os recursos e decide quem pode produzir o quê, acabamos com um sistema engessado, onde a inovação é sufocada e as opções são limitadas. Isso é o oposto de uma sociedade livre. A propriedade privada e o livre mercado são os alicerces de uma sociedade que valoriza a liberdade individual. Sem esses dois pilares, não podemos falar em liberdade de verdade, porque o controle sobre nossas vidas e nossas escolhas estaria nas mãos de outros, e não nas nossas. Defender a propriedade privada é defender o direito de cada indivíduo a tomar decisões sobre sua vida. E promover o livre mercado é garantir que essas decisões possam ser feitas de forma voluntária e benéfica para todos os envolvidos. Agora que entendemos a importância da propriedade privada e do livre mercado, no próximo vídeo vamos explorar outro princípio fundamental do libertarianismo:
o princípio da não agressão. Esse princípio é o coração de toda a filosofia libertária, e ele nos ajuda a entender melhor como devemos nos relacionar com os outros em uma sociedade verdadeiramente livre. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Então, propriedade privada, como viram, é essencial para termos liberdade. Se você não é dono daquilo que é seu, como é que você vai zelar por aquele bem? E tudo começa no indivíduo, depois a família, depois isso aí extrapola para o seu bairro e para a sua cidade, e depois para o estado e depois para o país. Mas a essência de tudo é o indivíduo. Então, resguardar a propriedade privada é fundamental para termos liberdade. Depois também o livre mercado. Quanto mais livre for, quanto menos regulação tiver, mais haverão trocas voluntárias. E essas trocas voluntárias, elas geram riqueza. É a única coisa que gera riqueza. O governo nunca gera riqueza. O governo subtrai riqueza da sociedade. E as trocas voluntárias, o empreendedorismo, isso sim gera riqueza. Então é isso por hoje. Eu gostaria que, se esse conteúdo é relevante para vocês inscrevam-se no canal e também dê um like aqui no vídeo, que isso vai ajudar bastante a gente. Também lembrando que nós temos um website, chama-se estadozero.com, e lá também tem muita informação. Valeu então, pessoal, muito obrigado, até a próxima.